No Ibovespa, sinais mais positivos do que negativos, os sinais gráficos, né? Os sinais gráficos me mostram a possibilidade, quem sabe, de uma revirada, né? Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. Eu de volta, depois de uma pequena folga aí que o Júlio me cobriu na semana passada, como sempre, de forma brilhante. E hoje gravando um pouquinho mais cedo, porque nesse final de semana nós temos a nossa convenção nacional aqui da Focalize. Um final de semana que a gente pega todo mundo do time aqui, se reúne num resort para dar uma revisada no ano, já planejar o que vamos tocar para frente e, obviamente, se divertir um pouquinho também, que todo mundo é filho de Deus. Então, estou gravando um pouquinho mais cedo, daqui a pouco a gente já está saindo para o nosso encontro. E já iniciando um comentário compensando de alguma medida o dia de ontem, porque era feriado aqui no Brasil, tivemos um pouquinho de pressão vendedora nos principais mercados, então os mercados fecharam de forma negativa, e evidentemente que essa compensação precisa existir, né, porque teria caído supostamente no pregão de ontem, e aí acaba acontecendo no pregão de hoje essa compensação. Mesmo porque os mercados, nesse momento, já vamos dar uma olhada como é que são as bolsas internacionais, elas permanecem ainda um pouco relutantes por uma série de fatores. Estados Unidos saiu o núcleo de inflação um pouco mais alto do que esperado, isso incomoda bastante as autoridades monetárias, sempre fica aquela pressão ou aquela expectativa de pressão ainda na continuidade do ciclo de taxa de juros por lá, isso de uma certa medida trava os ativos de risco e não tem como não refletir nos outros mercados. E eu conversava essa semana com um economista-chefe de uma grande gestora do mercado brasileiro, e ele me falava algumas coisas bem interessantes em relação ao que os economistas fazem de leitura técnica de mercado e aquilo que muitas vezes acontece de verdade. Então, na maior parte das vezes, ele diz assim, quando a gente estuda o passado, a gente olha para trás, por exemplo, crise do subprime lá em 2008, quando se analisa ponto a ponto, diz assim, nossa, mas estava na cara que aquilo ali ia dar errado, por causa disso, daquilo. Pega qualquer ciclo e você vai encontrar elementos que comprovam a teoria. Só que no deserto, né, no momento de hoje, quando você tem a foto, você faz uma leitura do que você está enxergando dos movimentos econômicos, você tem, segundo a teoria, uma expectativa de comportamento de mercado. E nem sempre essa expectativa acaba acontecendo. E aí você vai analisar depois e mas teve esse elemento aqui que interferiu dessa forma. Então, de novo, o passado explica tudo. Mas, para quem investe, a decisão tem que ser tomada no deserto, não adianta aplicar segundo o passado. E ele referia-se basicamente, por exemplo, no caso americano, você olha para a subida de taxa de juros, a inflação ainda persistente, uma expectativa de continuidade da taxa de juros. Ele diz assim, já tinha que ter entrado em recessão, segundo a academia. Já tinha que ter caído emprego, já tinha que ter caído salário. No entanto, o que acontece? Não cai o emprego e não cai o salário. E a economia ainda permanece relativamente aquecida. Claro que de forma moderada, né? Não nos níveis anteriores, mas ainda tem um certo nível de crescimento. Aí ele estava dizendo assim, provavelmente tem algum item de produtividade escondido que nós, economistas, não conseguimos enxergar hoje. E daqui a 2, 3 anos, quando a gente olhar passar, era por causa daquilo. Ele deu exemplos, o ChatGPT, será que está aumentando a produtividade das empresas? Hoje ele não enxerga isso, mas pode ser que daqui a 2, 3 anos isso se prove. Caso brasileiro, início de queda de taxa de juros, de ciclo de taxa de juros. O que o passado nos mostra? Renda variável tende a subir. Segundo os períodos, né, as janelas que a gente avalia, a gente até já mostrou isso aqui para vocês em outros vídeos, a média é de 35% de subida dos ativos de risco. O que está acontecendo? Desde o anúncio da primeira queda, a Bolsa caiu. Eu vou botar o gráfico aqui para que a gente consiga ilustrar essa tese que eu estou colocando aqui para vocês. Aqui começou a cair a taxa, e
entramos numa espiral de baixa, chegando a fazer a nova mínima na semana anterior, lá no fundo do canal, lá perto dos 111 mil pontos, que seria a cabeça do pivô. Ou seja, graficamente falando, até fizemos um movimento de recuo baseado na perda das áreas de suporte. Ou seja, graficamente falando, foi feita a projeção correta do movimento, mas a partir do momento dessa reação aqui, permanecemos ainda em tendência de baixa. Mas significa que não está se refletindo a academia, ou seja, se está se dizendo que a taxa de juros cai, a economia não deveria começar a reaquecer, os ativos de risco não deveriam subir? Em tese, sim. Não aconteceu ainda. Não acontece, talvez, da noite para o dia. Então, só para fechar esse tema, né, para não virar conversa de bêbado aqui, então o que ele quis dizer? Nem sempre os economistas conseguem dar essa antecipação para a gente. Por quê? Porque a leitura que eles fazem dos fatos talvez tenha elementos escondidos que mudam a reação dos mercados. Mas significa que a Bolsa nos Estados Unidos não vai subir no curto prazo e a nossa daqui a pouco não vai encontrar elementos para ter o seu comportamento de preços obedecendo o que diz a escola acadêmica? Pode, daqui a pouco pode começar a acontecer. Mas o que nos interessa agora é analisar esse curto prazo, esse movimento. Por exemplo, nós vimos de uma semana bastante complicada, onde a taxa de juros abriu novamente. O Júlio até botou para vocês aqui exemplos de oportunidades de renda fixa novamente, que eu particularmente achava que não voltaria, né? Nós ter títulos de IPCA ultrapassando 6% novamente, que isso normalmente é uma grande oportunidade de renda fixa. Voltaram, então houve um estresse. A taxa de câmbio rompeu aquele 5, chegou a bater no intraday perto de 5,20, também causando um certo estresse. E a Bolsa veio aqui no 111. A partir do movimento, logo no início da semana, nós tivemos uma reação bastante positiva nos principais ativos. A taxa de juros baixou, já vou mostrar aqui para vocês, o dólar também recuou, e eu esperava um repique até a média. No entanto, o que está acontecendo aqui? Já ultrapassamos a média, já ultrapassamos o topo prévio, estamos aqui num movimento clássico da análise gráfica que se chama mastro e bandeira, se mantido, né? Tem uma pequena correção no pregão de hoje, estamos aqui próximo do meio-dia, então ainda tem toda a tarde para ver o que vai acontecer, mas digamos que feche de forma positiva. Nós temos aqui a formação de um mastro e bandeira e o teste da média de 55, muito próximo do topo do canal. Aqui é uma referência que pode servir de resistência, mas se rompida, pode já estabelecer novamente um novo movimento. Num primeiro momento, eu olho para esse quadro aqui, eu vejo ainda uma certa indecisão, porque olha só as médias, elas estavam viradas para baixo, agora voltam a comportar-se no sentido ascendente. A média de 55, essa linha amarela, ainda não, né? Ela ainda está voltada para baixo, serve como resistência. Eu vou colocar o gráfico semanal aqui para a gente demonstrar um pouco sem a volatilidade, vou dar uma aproximação aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. Então reparem que a média longa segurou o movimento, ó. Teve cabeça do pivô, teve fundo do canal de baixa, média de 55. Aqui tem um que a gente chama de cluster de suportes, foi suportado, retomou a alta, e essa semana, até o momento, estamos engolfando a figura anterior, estamos com a média de 9 virando para cima, a de 21 virada para cima, ou seja, no semanal, nós, na pior das hipóteses, estamos de lado. Ou seja, o gráfico semanal me diz que fizemos fundo em 111, podendo, inclusive, já oferecer uma expectativa de virada de tendência novamente. Então, quando eu volto para o gráfico diário, reparem que esse rompimento, essa virada de média, se rompido aqui esse mastro bandeira confirmado, talvez a LTB também seja rompida. Então, vamos ficar bastante atentos. Quando eu olho o movimento do dólar, reparem que tivemos esse estresse aqui, o intraday chegou aqui até 5,23, 5,20 aqui no fechamento, mas houve uma correção bastante expressiva, muito próximo agora da cabeça do pivô, né? Como vocês podem verificar aqui. Se eu traçar uma linha de canal aqui, vamos ver que não está em topo de canal também, e ser perdida essa média, no mínimo teste do 5 novamente, ou quem sabe o fundo do canal aqui nos 4,95. Pelo gráfico diário, a virada do dólar é para alta.
Ou seja, isso aqui na verdade é simplesmente o que a gente chama de pullback. E está fazendo um pullback praticamente de livro aqui, né? Muito próximo da cabeça do pivô, na média de 21 e figura de indecisão e hoje para cima. Pode ainda ter um movimento, mas eu acredito que 5 seja o novo suporte novamente para a moeda. E depois de nos oferecer aqui um alívio nos últimos dias, voltando aqui para casa dos 10,60 aqui, que seria a taxa do DI 25, hoje já volta a estressar um pouquinho. E aqui sempre, quando olhamos para a questão local, muitas vezes não está ligado à questão externa, e sim está ligado a questões ainda orçamentárias brasileiras, como a gente sempre comenta aqui com vocês novamente. Por quê? Porque cada vez que passa dias lá no Congresso, algumas medidas têm que ser aprovadas, principalmente ligadas ao aumento de arrecadação que está sendo proposto pelo atual governo, e as pressões de grupos de interesses, nem sempre se tem a crença de que será atingido o nosso arcabouço fiscal, ou seja, o déficit zero prometido para o final de 24. Partindo dessa lógica, se nós não teremos o déficit zero, nós teremos novamente pressão sobre taxa de juros. Então o mercado, nesse momento, ele diz assim, eu não acredito num juro abaixo de 2 dígitos para final de 24. Tem água para rolar aqui? Tem. Isso aqui é apenas a leitura de hoje. E ela, evidentemente, se reflete lá nos preços, como a gente viu. Dando uma revoada no que está acontecendo no mercado externo, nós estamos com a S&P aqui na pedra, né? E a S&P, o que está acontecendo? Ela teve aquela pressão de venda ontem pela questão inflacionária e hoje praticamente do 0 a 0. Nasdaq, como vocês podem ver, também, né, uma pressãozinha vendedora. Aqui uma pressão um pouquinho maior que na S&P. E na Europa, tivemos uma reação positiva, na semana chegamos a romper o topo prévio, mas hoje já também oferece uma pequena correção aqui. Na minha visão, pode estar refletindo um pouquinho ainda da iminência de piorar os combates lá na faixa de Gaza entre os palestinos e os israelenses. E olha só o que acontece com o VIX. Eu até achei que estaria numa situação pior, tendo em vista mais uma guerra no mundo, né? Agora só se fala da questão do Oriente Médio, esqueceu a Ucrânia, né? Parece que a mídia só tem espaço para falar de um conflito. Mas aqui mantém-se abaixo dos 20 ainda, e o reflexo nos preços dos ativos ainda não foi visto como muito negativo em relação a essa guerra, apenas as commodities, especialmente o petróleo, subindo de forma bastante expressiva. Então, pessoal, resumindo novamente, né, o que nós temos? No Ibovespa, sinais mais positivos do que negativos, os sinais gráficos, né? Os sinais gráficos me mostram a possibilidade, quem sabe, de uma revirada, né? Tendência curta estava de baixa, mas quem sabe a gente consegue já oferecer uma revirada, no mínimo lateral, ou seja, já fizemos fundo, lateralizamos o movimento, quem sabe uma retomada do movimento ascendente, o dólar fazendo seu pullback na região dos 5, no pior dos quadros, eu acredito que de 4,95 não baixa nesse movimento, e a taxa de juros ainda muito vinculada à questão fiscal. Então, hoje projeta na casa de 2 dígitos no final desse movimento. E isso, evidentemente, atrapalha um pouco os planos da renda variável. Mas ainda tem bastante coisa para acontecer. Outubro tem muitas decisões importantes sendo votadas no Senado e depois voltando para o Congresso, que podem ajudar ainda a sonharmos com uma taxa de juros abaixo dos 10. Então, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Deem seu like, assinem aí nosso canal. O Aposentado Rico está lá. Essa semana gravamos com um campeão do Ironman, um treinador físico, falamos bastante de saúde. Então, para quem não assistiu ainda, eu recomendo, ficou muito legal. Como é que a gente vincula a questão de saúde física com saúde financeira? Tem muita correlação, pode parecer que não, mas tem muita correlação. Então, se você não viu, corre lá para assistir. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Um bom final de semana a todos. Até lá!